Revelado, o incrível e transformador impacto da carta de Tiago na sua vida emocionante. A chuva caía sem parar, quase como se o céu também estivesse triste. João, um humilde mecânico do coração da periferia de São Paulo, estava lá, com as mãos sujas de graxa, organizando sua pequena oficina. Ele parou por um instante, enxugou o suor da testa e, ao organizar uma caixa empoeirada, encontrou uma velha carta. Era de Tiago, seu mentor. As palavras daquela carta brilhavam, aquecendo seu coração e fazendo seu peito vibrar. Tiago sempre acreditou no poder do trabalho honesto, na fé e na perseverança, e suas palavras ressoavam como um eco profundo em sua alma. João, as pequenas vitórias do dia a dia são as maiores conquistas que podemos ter. Mas a vida não era fácil. A pressão de sustentar Maria, sua esposa, e seus 2 filhos, Pedro e Ana, se tornava cada vez mais insuportável. O filho da esquina já estava correndo atrás de novos horizontes e frequentemente encorajava João a fazer o mesmo. O olhar sonhador de Pedro, que desejava estudar fora e mudar de vida, cortava ainda mais seu coração. O dilema começava a tomar forma. Ele recebeu uma proposta de um grande empresário que prometia um salário atraente em troca de um compromisso que poderia afastá-lo de tudo que conhecia e amava. E a verdade era que, enquanto a carta o inspirava, a inquietação crescia. De um lado, a segurança de oferecer uma vida melhor para sua família, do outro, o lar que ele construiu com trabalho árduo e amor. O salão de sua oficina, repleto de risadas e histórias compartilhadas, começava a parecer cada vez mais distante. As esperanças daqueles momentos simples eram os verdadeiros tesouros que o sustentavam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O som da oficina e as vozes dos seus vizinhos ecoavam doce em sua mente, mas essa tranquilidade estava ameaçada. Um empresário criminoso decidiu fechar o pequeno comércio para abrir uma grande loja em seu lugar. A indignação tomou conta da vizinhança, e João se viu no centro da luta. Havia um peso esmagador em seu peito, mas as lembranças da carta o impulsionavam a não se calar. O que ele poderia perder não era apenas um emprego, mas a essência da vida que construíra. A reunião da comunidade estava marcada. A sala estava cheia quando João se levantou para falar. O coração pulsava freneticamente enquanto os olhares se voltavam para ele. Ele poderia muito bem perder tudo, mas, naquele momento, a dúvida se transformou em coragem. A pergunta ecoava em sua mente: o que vale mais, a segurança ou a luta pela justiça que defendo? Com os olhos cheios de lágrimas, ele respirou fundo, sabendo que aquela decisão mudaria não apenas sua vida, mas a de todo o seu bairro. Uma onda de expectativa tomava conta do ambiente, e, antes que ele pudesse pronunciar a primeira palavra, um evento inesperado ocorreu, e o destino de João e da comunidade estava prestes a mudar para sempre. A sala estava em silêncio quando, de repente, um estrondo ecoou, fazendo as paredes tremerem. A porta se abriu com violência, e um grupo de homens entrou, todos de expressões severas e olhares ameaçadores. João sentiu um frio na barriga. Aqueles não eram estranhos, eram os capangas do empresário que planejava derrubar seu bairro. A presença deles apagou o ar da sala, e a comunidade ficou paralisada, a expectativa de um conflito pairando como uma nuvem pesada. João nunca havia conhecido medo tão de perto, mas estava determinado a não recuar. Ele tinha uma missão. As vozes sussurrantes da multidão ao seu redor se tornaram um incentivo. Ele podia ouvir Maria, sua esposa, questionando num murmúrio, e as risadas de Pedro e Ana ecoando como uma promessa de esperança. Ele estava representando não apenas a sua família, mas toda uma comunidade que lutava por seu lar. Um dos homens do grupo se aproximou. O ar pesado combinava com a sua presença imponente, enquanto ele olhava diretamente para João, a ameaça quase palpável. Você acha que pode parar o que está acontecendo aqui?
Esses pobres fantasmas acharam que ainda podiam lutar contra o progresso, disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Não se trata de progresso, mas de destruir nossa casa e nossa história, João rebateu, sua voz agora moldada pela determinação. Ele pôde sentir o encorajamento dos vizinhos atrás dele. Estamos aqui para lutar por tudo que construímos. E aquela proposta que você trouxe não é sobre dinheiro, é sobre a dignidade que nos foi prometida. O homem hesitou, surpreso. A coragem de João, que parecia brotar de suas entranhas, começou a despertar uma nova reação na plateia. Sussurros correram pela sala, aumentavam o volume e a empolgação. Aquela reunião estava se transformando em um grito de resistência, e a princípio vulnerável, a comunidade parecia agora uma corrente forte e inquebrantável. Olhem ao seu redor, continuou João, gesticulando para a pequena mesa repleta de fotos, documentos e lembranças das famílias que ali viviam. Este é nosso lar, nossa vida. O que vocês chamam de progresso é o nosso desespero. Enquanto o clima mudava, os capangas trocaram olhares nervosos. A energia na sala se transformava em algo palpável, como se a coragem de João estivesse infundindo força em todos os presentes. As pessoas estavam se levantando, algumas se juntando à sua chama. A ousadia havia despertado, e agora eles se olhavam com novos sorrisos, com a mesma determinação que era evidente no rosto de João. Mas, no meio daquela onda de esperança e união, algo gelou o coração de João. Ele percebeu que estava falando em um momento crítico, mas ainda havia uma sombra pairando. O empresário tinha um plano, e os capangas estavam prontos para atuar de forma impiedosa. Seria suficiente aquela coragem para enfrentar o perigo real que se aproximava? O som frenético dos batimentos cardíacos de João o lembrava da seriedade do que estava em jogo. Seria necessário algo mais do que coragem para lutar contra o que estava chegando. E, no fundo do coração, ele sabia que a resposta não estava apenas em suas mãos, mas nas vozes da comunidade que ele tinha prometido proteger. Naquele instante, a porta da sala se abriu novamente, e um jovem, conhecido na vizinhança pela bravura, entrou correndo. Ele tinha algo importante para contar, e se isso mudasse o rumo da luta de vez? Tiago, ofegante com os olhos brilhando, parou no centro da sala. O murmúrio da comunidade se acalmou ao notar a determinação estampada em seu rosto. Ele parecia ter atravessado a cidade em busca de uma resposta, e o ar de urgência em sua postura tinha um peso. João! Eu ouvi algo que pode dar uma reviravolta nessa situação. Anunciou, com a voz tremendo de emoção. A sala, que antes fervilhava com a tensão da ameaça dos capangas, agora se tornava um espaço de expectativa. Todos os olhares se voltaram para o jovem, como se ele fosse a luz em meio à escuridão que pairava. Explique, Tiago. O que você descobriu? João perguntou, forçando-se a manter a calma enquanto o coração pulsava em seu peito. Eu estive na prefeitura. E, enquanto esperava para falar com o funcionário, ouvi uma conversa sobre os planos do empresário. Ele está se preparando para fazer uma proposta falsa para algumas das famílias. Ele quer dividir a comunidade, criar conflitos entre nós. As palavras de Tiago saíam rápidas e envoltas em um misto de alívio e preocupação. E se isso acontecer, perderemos a força que estamos mostrando agora. A revelação cortou o ar como uma faca. As conversas na sala rapidamente aumentaram em intensidade, formando um turbilhão de vozes e opiniões. A esperança e a dúvida misturavam-se, desafiando a coragem que começava a brotar. João sentiu uma onda de frustração, mas ao mesmo tempo, uma nova chama se acendeu dentro dele. Ele sabia que tinha que tomar uma atitude. Precisamos nos unir ainda mais. Se o plano dele é nos dividir, cada um de nós tem que estar consciente do que está em jogo. Se divulgarmos a verdade, ele não poderá nos derrubar. Vamos construir uma estratégia juntos, ele exclamou, sacudindo a cabeça como que afastando os pensamentos negativos. Os vizinhos começaram a se aproximar, formando um círculo ao redor de Tiago, absorvendo cada palavra. Uma sensação de comunidade renovada começou a vibrar entre eles. As vozes, antes temerosas e titubeantes, agora se tornavam decididas e firmes. Era hora de revelar ao mundo o que estava acontecendo, mas eles precisavam de um plano.
Maria, vendo o fervor nos olhos de João, tomou a frente. E se divulgássemos uma reunião na Praça Central? Convocássemos todos. Se a comunidade souber do plano, ela vai se unir. Não podemos deixar ele nos dividir. Havia um tom de força em sua proposta que contagiou a sala. Tiago, agora mais calmo, assentiu. Isso mesmo. Podemos organizar um panfleto e ativar as redes sociais. Vamos colocar a verdade em foco. As vozes dos que desejam resistir nunca foram tão necessárias. João sorriu, sentindo uma onda de gratidão e alívio por ter pessoas tão comprometidas ao seu lado. Mas mesmo no meio daquela animação, uma preocupação não desaparecia. O empresário não ficaria parado enquanto eles arquitetavam sua resistência. O tempo corria rapidamente, e as ameaças ainda estavam por vir. E como se a ideia já estivesse pulsando na mente de todos, uma mulher da multidão se adiantou. E se eles tentarem nos intimidar? O que faremos? Sua voz tremia, e as palavras pendiam no ar como uma sombra. João percebeu que a luta estava apenas começando. Uma gota de suor escorreu por sua testa, marcando a tensão que crescia. Ele olhou nos olhos da comunidade ao seu redor. Eles precisavam de liderança, de coragem e, mais importante, precisavam de segurança. Precisamos também de proteção. Não podemos subestimar o que eles são capazes. Vou buscar aliados, pessoas que podem nos ajudar a garantir nossa segurança antes da reunião, João afirmou, determinado. Enquanto as discussões continuavam, a ansiedade e a esperança se entrelaçavam no coração de João. O que mais estaria reservado na próxima fase dessa luta? E seria suficiente o apoio da comunidade para enfrentarem o perigo que se aproximava? A pergunta parecia ecoar no fundo de sua alma, à medida que a batalha por sua casa e dignidade estava apenas começando. O sol mal havia começado a se pôr quando João saiu de casa, decidido a encontrar aliados. A cidade parecia mais silenciosa, e o vento carregava um aroma que misturava esperança e apreensão. Seu coração batia acelerado enquanto ele refletia sobre as palavras de Tiago. A comunidade precisava de um plano, mas também precisava de proteção, e ele sabia que as próximas horas seriam cruciais. Quem poderia nos ajudar? Essa pergunta girava incessantemente em sua mente. João decidiu começar pelo velho Marcos, um ex-policial que morava no final da rua, conhecido por sua bravura e por sua perspicácia. Ele já havia visto como o medo embasava a comunidade e sabia que Marcos tinha contatos que poderiam ser decisivos. Ao chegar à casa de Marcos, ele percebeu que a luminosidade do céu se tingia de um laranja intenso, um contraste com a seriedade do que estava prestes a compartilhar. Após bater à porta, o velho apareceu logo, com um ar curioso. João? O que você está fazendo aqui a essa hora? Marcos, preciso da sua ajuda. As coisas estão ficando perigosas e precisamos de proteção. Há um empresário tentando dividir a nossa comunidade, e não podemos permitir isso, explicou João, sentindo uma onda de nervosismo atravessar seu corpo. Marcos, por sua vez, franziu a testa e cruzou os braços. E como você pretende enfrentar esse homem? Ele não é qualquer um, meu amigo. A decisão de João estava tomada. Ele passou a expor o plano de Tiago, as ideias para a reunião e como a comunidade poderia se unir. Enquanto falava, a paixão enchia sua voz. Se chamarmos todos, e se mostrarmos a força que temos, podemos fazer a diferença. E você pode ajudar. Com sua experiência, podemos planejar a nossa segurança. Os olhos de Marcos começaram a brilhar. Ele sabia que João estava certo. Nessa cidade, a união sempre foi a chave. Se você conseguir mobilizar a comunidade, eu farei o que puder. Vou falar com alguns velhos amigos e trazer eles juntos. Vamos formar um grupo de vigilância. Um alívio tomou conta de João. Era o começo de uma rede de apoio que, ele acreditava, poderia afastar o medo e trazer esperanças. Enquanto voltava para casa, a mente de João estava a 1000 por hora. Ele se sentia mais confiante. O som das vozes da comunidade ressoava em seu coração, como um hino de coragem. Assim que entrou em sua casa, o telefone apitou.
Era uma mensagem no grupo da comunidade. O que está acontecendo? Estou preocupada. Era a mensagem de Fernanda, uma mãe forte e respeitada na vizinhança. João respirou fundo e decidiu responder, mas, antes que ele pudesse digitar, a porta foi aberta abruptamente, e Tiago entrou, ofegante. João, eu descobri mais coisas. O empresário está armando um plano para pegar as terras à força. Essas palavras foram como um soco no estômago. A tensão se acumulava novamente em seu peito. O que mais ele havia ocultado? Era evidente que a situação era mais complicada do que imaginavam. Precisamos de um plano agora, e rápido, João disse, sentindo o peso das responsabilidades crescendo em seus ombros. Tiago olhou em seus olhos, seu semblante sério e determinado. Temos que agir antes que seja tarde demais. E quando convocarmos a comunidade, precisamos que estejam prontos. Não dá para subestimar o que eles podem fazer. A adrenalina parecia pulsar entre eles, a importância da situação transparecendo em cada palavra. João sabia que o tempo estava se esgotando e que cada segundo contava. Iremos nos reunir na praça amanhã cedo e fazer com que todos estejam cientes do que está em jogo. Mas e se ele enviar os capangas para nos intimidar antes disso? A preocupação de Tiago refletia a inquietação de todos. Ah, isso vai ser um desafio, João respondeu, o medo evidente em sua voz, mas precisava se manter firme. Mas é exatamente por isso que precisamos estar preparados. A verdade deve ser ouvida e não podemos deixar que o sentimento de medo nos impeça. Temos que nos unir. Enquanto Tiago assentia, o peso da responsabilidade se tornava real. Ele percebeu que a verdadeira batalha estava prestes a começar. O empresário não iria desistir fácil. E a comunidade, que já mostrará sinais de união, precisaria de muito mais do que palavras para enfrentar adversidades. Entre decisões que moldariam o futuro, um pensamento ecoou. Como poderiam enfrentar esse desafio e, ao mesmo tempo, proteger o laço que os unia? A resposta não estava apenas nas suas mãos, mas nas mãos de todos. Era hora de agir, e o momento decisivo se aproximava. Com um último olhar para a janela, João sabia que o jogo estava longe de acabar. O verdadeiro embate estava à frente. Quando o sol raiou na manhã seguinte, a cidade despertava com um misto de expectativa e ansiedade. João desceu as escadas de casa com o peito apertado, o coração disparando a cada passo. Ele sabia que o que estava prestes a acontecer na praça poderia mudar tudo, mas o medo do fracasso o acompanhava, como uma sombra persistente. Ao chegar à praça, percebeu que aos poucos a comunidade começava a se reunir. Algumas pessoas olhavam curiosas, outras trocavam olhares preocupados. Fernanda estava entre os primeiros a chegar, seu semblante era de determinação. Ela caminhou na direção de João e segurou seu braço. Estou pronta, João. Vamos juntos. Ele sorriu, mas a insegurança ainda o consumia. Lembrou-se das palavras de Tiago sobre coragem e união, e nesse momento, uma onda de força percorreu seu corpo. A praça rapidamente se encheu de pais, mães, jovens e idosos. Era a sua comunidade, e era ali que a luta começava. Com o coração acelerado, João subiu em uma caixa que fazia as vezes de palanque improvisado. Ele respirou fundo, tentando não deixar que a voz tremesse. Assim que começou a falar, viu os rostos atentos à sua volta. Pessoal, o que temos vivido é muito mais do que um simples problema. Estamos lutando por nosso lar, nossas famílias e nosso futuro. Precisamos nos unir. As palavras ressoaram forte na praça e, assim que ele terminou, uma onda de murmúrios se espalhou pela multidão. Tiago, que estava ao lado de João, acenou com a cabeça. Ele havia se preparado para essa batalha e sabia que o apoio não poderia falhar. Mas então, como um golpe inesperado, um carro preto parou abruptamente do outro lado da praça. Dele, saíram homens robustos que se dirigiram em direção ao coração da reunião. O ar ficou pesado, e um frio na barriga tomou conta de João. Ele sabia que eram os capangas do empresário. Vocês acham que podem impedir o que está reservado para vocês? Um dos homens, com uma voz grossa e ameaçadora, caminhou à frente. Não se envolvam em algo que não compreendem.
É melhor voltarem para casa antes que se machuquem. Um silêncio mortal tomou conta da praça. João olhou ao redor e viu os olhares de todas aquelas pessoas, cada um refletindo medo, mas também uma centelha de determinação. Então, ele se posicionou na frente dos capangas, atravessando os braços. Nós entendemos muito bem, e estamos aqui para lutar pelo que é nosso. As palavras estampadas na coragem de João pareciam ter invocado a força daquela comunidade. Um murmúrio crescente começou a ecoar, e a multidão começou a se aglutinar atrás dele, se posicionando uma na frente da outra, como um muro de proteção. O desespero foi transformado em bravura, e, mesmo com os capangas ali, a união se aflorava. Vamos lutar pelo nosso espaço, pela paz e pela dignidade. Nós somos mais fortes juntos. João bradou, e as vozes começaram a se erguer, mais e mais. As pessoas começaram a se agarrar como se um fio invisível as unisse, um verdadeiro laço formado pela esperança. Mas o empresário não se deixaria intimidar tão fácil. Ele calcularia cada movimento, e a grande batalha só estava começando. Precisavam agir rápido, e João sabia que o próximo passo exigiria um plano ainda mais audacioso do que o inicial. Nesse exato momento, Tiago se aproximou de João e afirmou: precisamos descobrir o que ele está planejando. O que você acha de infiltrarmos a informação que ele tem? João sentiu o peso da responsabilidade, mas agora, com a força da comunidade ao seu lado, não poderia voltar atrás. E se tudo não passasse de um jogo muito mais perigoso do que imaginavam? O futuro dependia do próximo movimento. O clima na praça estava tenso. A presença dos capangas fazia o coração de João disparar, e ele sentia suas mãos suarem. Contudo, a força da multidão ao seu redor dava a ele um impulso inexplicável. Ele centrou seus pensamentos, focando na estratégia de Tiago. Esse plano audacioso não podia falhar. Precisamos nos organizar. Um movimento por vez. Você se lembra da fábrica fechada? Aquela área é um ponto estratégico. Se conseguirmos descobrir o que ele está tramando em volta daquilo, talvez possamos revertê-lo, sugeriu Tiago. João assentiu, olhando para a multidão. Pessoal, escutem. Precisamos de um grupo para vigiar a fábrica. Outros precisam se infiltrar, buscar informações sobre o empresário. Estamos juntos nessa, e ninguém vai ficar para trás. As vozes em resposta afirmativas ecoaram mais uma vez. Enquanto a comunidade se organizava, ele percebeu Fernanda, que havia se distanciado um pouco, seus olhos fixos nos capangas. Sua expressão era uma mistura de apreensão e coragem. João a chamou. Fê, você vai ficar bem? Ela sorriu de um jeito que fazia o coração dele bater mais forte. Vou sim. Mas quero ir à fábrica. Sinto que posso ajudar. O olhar decidido dela fez João se sentir inspirado. Então, vamos juntos. Precisamos de todos os aliados que pudermos. Com o plano em andamento, João e Tiago designaram grupos, alguns ficariam de olhos na praça, enquanto outros se preparavam para investigar a fábrica e a movimentação do empresário. Cada um tinha um papel a desempenhar naquele grande jogo. A aliança da comunidade estava mais forte do que ele poderia imaginar. Quando o sol começou a cair, trazendo um ar sombrio, a atmosfera mudava sutilmente. As vozes antes amedrontadas eram agora cheias de determinação. A força que emanava de cada um deles era palpável, como um vasto oceano prestes a se agitar. João sentia que a cadeira de poder do empresário estava prestes a tremer. Mas enquanto executavam o plano, uma sombra surgiu. Um dos capangas parecia ter se afastado do grupo, observando-os com intensidade. João deu um passo atrás, seu corpo enrijeceu. Algo em seu olhar dizia que ele percebeu que ali havia muito mais em jogo do que aparentava. O homem avançou lentamente, seus passos pesados ecoando. Ele parecia confiado, mas João sabia que eles não eram os únicos com um plano. O coração de João acelerou de novo. Tiago, acho que precisamos nos preparar. A multidão, em seu fervor, não notou a presença ameaçadora, mas João não poderia deixar passar em branco. Ele precisava alertá-los para o perigo, mas ao mesmo tempo,
instigá-los a acreditar que lutar não era apenas um ato de bravura, mas um ato de amor por suas famílias e a comunidade. Pessoal! A voz dele soou firme, atraindo a atenção geral. Esse empresário não pode parar nossa luta. Estamos lutando por todos nós, e eles nos veem como uma ameaça. Mas essa é a nossa chance. Quando a multidão respondeu, um grito coletivo de união e força surgiu e se propagou na praça. Mas o capanga não parecia impressionado. Ele avançou, o desprezo em sua expressão transparecendo, e o ar estava carregado de tensão. O que vocês realmente acham que podem fazer? O que vão conseguir com essa palhaçada? Ele rosnou, desafiando a coragem de todos ali. A energia mudou instantaneamente. Um calafrio percorreu a espinha de João. O próximo movimento mudaria tudo, e ele sabia que deveriam agir rápido. E se aquele capanga estivesse apenas a um passo de expor tudo? O que estavam prestes a descobrir seria a chave para vencer a batalha ou a porta para um abismo desconhecido? João sentiu a adrenalina correr por suas veias, e mesmo diante da ameaça do capanga, a determinação da multidão reacendeu esperança em seu coração. Ele olhou para Fernanda, que estava ao seu lado, seus olhos brilhando com uma mistura de coragem e medo. A gente não pode desistir agora, murmurou para ela, e a expressão dela confirmou o que ele sentia, estavam juntos nessa luta. O capanga fazia uma pergunta, mas não era apenas um desafio, era um teste. A questão pairava no ar, e o silêncio tomou conta da praça por um breve momento, como se o tempo tivesse desacelerado. Os rostos de cada um estavam tensos, esperando uma resposta. João respirou fundo, sentindo a pressão aumentar. Ele não poderia deixar que o medo dominasse. Se cada um de nós acredita que pode fazer a diferença, a palhaçada aqui é a força de 1000 homens. Ele gesticulou para a multidão, que começava a se unir ainda mais, formando uma barreira de coragem. Eles podem nos ver como uma piada, mas o que escolhemos ser agora é o que vai ecoar por essa cidade. Os rostos de seus amigos se firmaram, e uma onda de clamor emergiu, como uma sinfonia de esperança. O capanga hesitou, seu olhar se tornando dúbio por um instante. Quantos de vocês realmente acreditam que podem fazer algo contra o poder instalado? Apenas alguns a mais, e vocês já estarão na lista dos desprezíveis, ele provocou, tentando desmantelar a união crescente. Mas João não estava disposto a deixar que essas palavras contundentes quebrassem a energia do grupo. E se formos apenas alguns? Um só pode se tornar um batalhão. Cada um de nós traz uma história, um motivo. E juntos, nós somos invencíveis. O grito ecoou na praça e a multidão começou a responder, somando vozes e energia ao que estava se formando. O capanga, percebendo a força daquela união, em vez de recuar, avançou mais um passo. Tô curioso para ver o que vocês realmente conseguem fazer. A fábrica? Onde muitos já falharam. Boa sorte! As palavras eram venenosas, mas ele não entendia o fogo que queimava dentro daquela comunidade. Eles tinham mais força do que qualquer poderio ameaçador. Cada um ali tinha uma razão para lutar, e isso não poderia ser subestimado. Tiago, João sussurrou, tentando pegar o amigo em um momento tranquilo entre o caos, as pessoas precisam saber o que está em jogo. Precisamos ter um plano para a fábrica, e rápido. O que você escondeu pode ser mais importante do que imaginamos. Tiago olhou em volta, a tensão visível na testa ao perceber que a situação estava prestes a desandar. Se eles tiverem um informante dentro, a chance de sucesso diminui, mas ainda há algo que não posso deixar de falar. Existem documentos que podem nos ajudar, mas só se conseguimos acessá-los. Então é isso. Precisamos que um grupo infiltre na fábrica. Se o capanga perceber que estamos armando algo, ele não vai hesitar em nos atacar. Acha que podemos contar com algumas pessoas para essa missão? Os olhos de Tiago brilharam, e ele assentiu, decidido. Precisamos ser estratégicos. Um plano de ataque bem elaborado é essencial. João se voltou para a multidão. Pessoal! Precisamos de corajosos que se arrisquem pela nossa liberdade, mas faremos isso juntos. Não vamos dar um passo sem estarmos prontos. Conforme os voluntários se apresentavam,
o capanga assistia com um misto de raiva e interesse. No entanto, enquanto os novos planos tomavam forma, João percebeu uma figura se aproximando rapidamente da praça. A tensão cresceu novamente. Era alguém que ele conhecia bem, alguém que poderia mudar tudo. Mas o que ela trazia consigo? Uma mensagem de esperança ou mais uma forte ameaça? A multidão começou a murmurar, e a incerteza se espalhou como fumaça no ar. João sentiu seu coração acelerar mais uma vez. O embate estava prestes a ganhar uma nova dimensão. O que seria revelado agora? A figura que se aproximava era Maria, uma amiga de longa data e uma das pessoas mais corajosas que João conhecia. A multidão a reconheceu instantaneamente. Ela sempre teve um jeito especial de lidar com os desafios, e à primeira vista, a expressão dela já dizia que algo importante estava prestes a acontecer. João! Maria gritou, atravessando a multidão com passos firmes. Eu tenho algo para você. O coração de João pulou. Ele sabia que Maria nunca se atreveria a aparecer ali sem um motivo sólido. É uma carta, ela continuou, ofegante, estendendo a mão com um papel amassado. Fui até a sede deles, e consegui isso. É um documento que pode desmantelar todos os planos deles. Temos uma chance real, João. Ele pegou a carta, sentindo que seu conteúdo poderia ser a chave para derrotar o capanga e seus comparsas. O papel estava amarelado e as palavras, escritas apressadamente, pareciam arder com a urgência da mensagem. João olhou para Maria, que respirava pesadamente, seu olhar fixo e determinado. Muitas estão hesitando. Eles têm medo de se comprometer. Precisamos mostrar que podemos vencer, disse Maria, sua voz firme. Não podemos nos calar quando a coragem está tão perto. Mas e se isso não for suficiente? João perguntou, agora aflito. E se o capanga já souber? Ele pode estar mais preparado do que imaginamos. Maria hesitou, seus olhos brilhando enquanto analisava o que estava em jogo. A única maneira de saber é tentar, João. Precisamos fazer essa informação chegar ao maior número possível de pessoas. Se a fábrica for desmantelada, a liderança deles também cairá. A multidão estava em silêncio, ouvindo atentamente cada palavra de Maria. A tensão no ar se transformava lentamente em determinação. João sentiu uma onda de esperança cruzar seu coração. Então, quanto mais pessoas souberem da verdade, mais fortes seremos. Vamos organizar um grupo para criar uma estratégia. As pessoas começaram a murmurar entre si, trocando ideias e sugestões. João e Tiago se encararam, o entendimento fluindo entre eles. Era hora de mobilizar a comunidade. Precisamos de uma passagem secreta, algo que evite qualquer confronto direto com esses capangas, sugeriu Tiago. E, se conseguirmos um só apoio dos trabalhadores dentro da fábrica? Perfeito! Exclamou João. Isso poderia ser a virada que precisamos. Maria, você pode se juntar a nós? Tem alguém que saiba mais sobre a fábrica? Enquanto os planos começavam a se desenhar, a figura do capanga parecia cada vez mais distante. Naquele momento, parecia que a união da multidão poderia mesmo criar uma onda de mudança. De repente, um grito cortou a atmosfera de esperança. Vocês acham que podem ganhar? Era o capanga, que havia se aproximado sorrateiramente. O riso dele ecoou e trouxe de volta a sensação de medo. Vocês estão apenas sonhando. Ninguém vai mudar nada aqui. O futuro parecia hesitar entre esperança e desespero. Mas João não estava disposto a se deixar abater. A sua segurança não é maior do que nossos sonhos, capanga. Nós vamos lutar. E, se a pressão for boa o suficiente, vocês não vão sobreviver a isso. João sentiu que precisava agir rápido. O que estava em jogo era maior do que ele mesmo, era por cada pessoa que tinha ali. Vamos nos reunir e agir agora. O que está em jogo envolve todos nós, e precisamos dizer que estamos prontos para lutar. O capanga apenas riu. Tentem. Ele se virou, mesmo sob a pressão crescente da multidão. Mas saibam que quando caírem, não haverá ninguém para salvar vocês.
Enquanto ele se afastava, João sabia que o momento decisivo se aproximava. Mas uma nova preocupação o atingiu. Como eles poderiam agir rapidamente o suficiente antes que o capanga voltasse? A urgência pulsava em suas veias, e a multidão estava mais unida do que nunca. Agora, a decisão estava entre atacar ou recuar. O que João e seu grupo escolheriam a seguir poderia não apenas moldar o futuro da praça, mas de toda a cidade. E, com isso, ele sabia que a hora da verdade se aproximava. Qual seria o próximo passo que eles iriam dar? A adrenalina corria pelas veias de João enquanto ele observava a multidão em volta, os rostos embranquecidos pela tensão, mas ainda assim, iluminados pela determinação. Todos ali acreditavam que a luta estava apenas começando. Agora era o momento de transformar essa crença em ação. Precisamos dividir as tarefas, João disse, firme. Maria, você pode ir até o bairro e conversar com os outros. Vamos espalhar a notícia e conseguir mais apoio. Ele encarou Tiago. Você e os outros rapazes, busquem alguém que trabalhe na fábrica. Precisamos de informações sobre o que eles estão planejando. Maria assentiu, seu entusiasmo era contagiante. Vou me certificar de que todos saibam da nossa intenção. Ninguém pode ficar de fora. Cada voz conta. O grupo começou a se dispersar, e João sentiu a pressão aumentar. O capanga poderia voltar a qualquer momento, e eles precisavam agir. Ele decidiu que iria até um conhecido, um trabalhador que não só conhecia a fábrica, mas também tinha coragem e vontade de mudar sua realidade. Era hora de se arriscar. Caminhando pelas ruas, a cidade parecia diferente. As cores estavam mais vibrantes, a luz do sol batia mais forte. O que antes parecia um labirinto de medo agora se transformava em um caminho de esperança. Quando João chegou à casa de Carlos, seu amigo de infância, bateu a porta com força. Assim que Carlos abriu, a expressão dele denotava surpresa e curiosidade. João. O que aconteceu? Carlos, precisamos conversar. O capanga e os outros estão tramando algo, e se não fizermos algo agora, vamos perder tudo. Você pode nos ajudar? A preocupação tomou conta do rosto do amigo. Eu ouço coisas. Mas você sabe que é arriscado. Eles têm olhos em todos os lugares. João podia ver o receio nos olhos de Carlos, mas também a centelha de coragem começando a brilhar. Eu sei, mas temos uma chance. Maria trouxe uma carta, e se conseguirmos mais aliados, podemos paralisar tudo. E se eles souberem que você não está ao lado deles, será ainda mais perigoso. Carlos suspirou, sentindo o peso daquela decisão. Você sabe que nunca gostei deles, mas às vezes, parece que tenho muito a perder. E o que você tem a ganhar pegando leve? Se ficarmos parados, vamos perder ainda mais. Olhe em volta. As pessoas precisam de você. Precisamos de você. A hesitação de Carlos começou a se desvanecer. Ele se virou, como se estivesse medindo suas opções. Está bem, eu vou falar com alguns colegas. Mas prometo que deve ser um movimento discreto. Não posso arriscar minha família. João assentiu fervorosamente. Obrigado, amigo. Esses pequenos passos são essenciais. A luta é por todos nós. Juntos, somos mais fortes. Assim que Carlos se comprometeu, algo mudou. João sentiu a força do coletivo pulsar dentro de si. Cada ladrilho naquele caminho parecia brilhar com a luz da determinação. Ele não estava mais sozinho, cada movimento que fazia era um passo a mais nas trilhas da resistência. Voltando para o centro da praça, encontrou Maria e os outros já do lado de fora. E aí? Como foram as conversas? Ela perguntou, com um olhar que misturava ansiedade e esperança. Carlos concordou em nos ajudar. A informação que ele tem pode ser a chave que precisamos. E você, conseguiu fazer algum avanço? Sim. Falei com algumas pessoas. A maioria está se alinhando. O clima lá fora é de união. Eles se sentem prontos para lutar, Maria confirmou, seu sorriso iluminando o ambiente.
Mas antes que pudessem comemorar, um barulho ao longe fez todos silenciarem. As vozes da multidão pareciam inspiradas, como se um clamor coletivo ecoasse em seus corações. No horizonte, sombras apareciam. A presença dos capangas era iminente, e a pergunta que pairava no ar foi clara como nunca: eles estavam prontos para enfrentar o que estava por vir? Vamos! É hora de agir! João gritou, sua voz ressoando através do grupo. E assim, com coragem se elevando, eles se prepararam para o que seria a maior batalha de suas vidas. Até onde a luta os levaria? O sol já estava alto e a praça fervilhava de energia. João, agora mais confiante, sentiu o calor da determinação irradiar da multidão. Os rostos de seus vizinhos, antes preocupados e receosos, agora estavam preenchidos com algo muito mais poderoso: propósito. Pessoal, estamos aqui porque acreditamos que nosso lar merece ser protegido. O que acontece na nossa comunidade importa. A voz de João ecoou pela praça, firme e cheia de paixão. Ele apontou para o grupo que se reunia. Hoje, juntos, vamos mostrar que não temos medo. Os murmúrios de aprovação aumentaram gradualmente, ganhando vida. As pessoas começaram a erguer os braços, gritando palavras de fé na vitória. A união era palpável, quase como uma corrente elétrica que atravessava todos os corpos presentes. De repente, como se o universo estivesse em sintonia com o esforço conjunto, Maria surgiu do meio da multidão. João! Temos apoio de mais pessoas. Meus vizinhos vieram, e alguns amigos do trabalho também. Ela estava com um sorriso radiante, seus olhos brilhando como estrelas. O coração de João encheu-se de alegria. Em um instante, aquele medo que ainda residia dentro dele começou a se dissipar, dando lugar a uma força renovada. Isso é incrível! Quanto mais unidos, mais fortes seremos. Mas o tempo estava contra eles. O som de motores se aproximando fez o estômago de João revirar. O carro preto dos capangas do empresário apareceu no canto da rua, e os homens começaram a descer, com semblantes desafiadores. O clima instantaneamente mudou novamente. É agora que precisamos nos manter firmes. João gritou. Se eles vierem, não vamos recuar. Lembrem-se do que estamos defendendo. As palavras de João se tornaram um mantra. A multidão respirou fundo, e, enquanto os capangas se aproximavam, cada homem e mulher na praça levantou a cabeça, mostrando a força de quem estava ali. O líder dos capangas avançou, um sorriso arrogante estampado no rosto. Vocês realmente acham que podem parar algo que já está em movimento? É melhor voltarem para casa. Ele gesticulou com desprezo, mas ao olhar para o povo que se formava como uma barreira inquebrantável, as dúvidas começaram a aparecer. Nós não vamos a lugar nenhum. João respondeu, firmemente. O que você está tentando fazer desconsidera nossa luta, as nossas vidas. Ele respirou fundo, conectando-se à força daqueles ao seu redor. Nossos laços são mais fortes que suas ameaças. E, como se as palavras de João tivessem finalmente desencadeado a feitiçaria, um clamor coletivo irrompeu da multidão. Nós somos a fúria da comunidade. O homem hesitou. Por um momento, seu olhar se desviou, como se começasse a compreender a unidade que tomou conta. Mas ao lado dele, os outros capangas pareciam nervosos, o que os levou a avançar para intimidar. Então vamos ver o que a sua bravura vale, um deles gritou, enquanto começavam a se aproximar com ameaças na voz. Não! Esperem! O líder dos capangas gritou, e virou-se para a multidão novamente. Se vocês insistem, então que comece a batalha. Antes que qualquer um pudesse reagir, João se adiantou, levantou a mão e gritou, parem! Antes de uma batalha, o diálogo precisa acontecer. A tensão encheu o ar, mas dentro de João havia uma ideia poderosa. Que tal um desafio então? Se vencer, deixamos vocês em paz. Se perderem, saem. Todos os seus homens. Todos vocês limparão o que destruíram na nossa comunidade. Silêncio absoluto. A ousadia das palavras de João ecoou como um tambor.
A dúvida pairava sobre o líder dos capangas, que considerou a proposta. Você está brincando? Um jogo? O que você acha que consegue com isso? O homem rompeu o silêncio, mas havia algo em sua dúvida que sugeria que ele estava se preocupando com o que estava em jogo. Vocês têm força, mas nós temos coragem e união. Vamos mostrar do que somos capazes. Se você for tão poderoso, vá em frente, aceite o desafio. As palavras de João ecoaram e um murmúrio correu pela multidão, animando ainda mais a comunitário. Após um breve momento de hesitação, o líder relutantemente acenou com a cabeça. Ele olhou para seus homens, e um sorriso travesso brotou. Está certo. Vamos ver se essa coragem de vocês se transforma em algo a mais. Todos foram tomados pela euforia. O poder que emanava da multidão sentindo-se livre. Maria segurou a mão de João. Você realmente fez isso? Agora temos uma chance. Com a certeza renovada, uma nova missão começou. Assim que os capangas se retiraram para preparar o duelo, os membros da comunidade começaram a se organizar, formando equipes. João sabia que precisavam de estratégia e foco. Vamos trabalhar juntos. Precisamos de todos que puderem ajudar. O ar estava repleto de determinação, e aos poucos as vozes da comunidade se entrelaçaram numa prometedora canção de esperança e cura. Os treinos começaram pela manhã e as conversas na praça eram de animadas. Cada um trouxe suas habilidades. Enquanto Jorge, o pescador, ensinava os jovens a se movimentar em grupo, assim como se proteger, o calor do entusiasmo crescia. Maria mostrou uma força impressionante, unindo as mulheres do bairro para elaborarem um plano. Tiago e Carlos trabalharam para descobrir os pontos fracos do grupo adversário. O dia passou como um borrão, cheio de agitação. Muitas risadas, discussões e, mais importante, a sensação de que a vitória era possível. Finalmente, quando o sol começou a se pôr, o cenário da batalha estava montado. A comunidade estava unida e pronta, e João sentiu como se um imenso peso tivesse sido tirado de seus ombros. Respirações profundas e determinação eram as únicas armas que precisavam agora. Estamos prontos? É isso que somos? Uma união inquebrável. A energia era elétrica no ar, e sorrisos eram um sinal claro de que estavam juntos. Juntos! A resposta ecoou. E assim, ao encarar o novo dia que se aproximava, João sabia que a verdadeira batalha não era apenas por terra ou poder, mas pelo amor e pela justiça que cada um deles carregava em seus corações. Eles estavam prontos para lutar e prontos para vencer, não apenas por si mesmos, mas por toda a comunidade que amavam. Esta vitória não era apenas sobre um resultado. Era sobre a transformação que todos experimentaram juntos, e que agora era inegável. Com um futuro mais claro à frente, a história da pequena garagem de sonhos e desafios se transformaria em lendas de coragem, solidariedade e a verdadeira essência de uma comunidade unida. E quando tudo acabou, no fim, a vida nunca mais seria a mesma. Agora, que tal você também fazer parte desse movimento? Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas? Deixar um like agora para alimentar o algoritmo? Comentar suas reações e sentimentos sobre esse final? E não esqueça, compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa se inscrever agora, este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.